Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa aula 4. Na aula de hoje, nós vamos estudar matriz escalonada e operações elementares. Antes de iniciarmos as definições de hoje, vamos voltar um pouco no assunto da aula passada para que vocês entendam a importância das matrizes escalonadas. Bom, então na aula passada, nós resolvemos este sistema linear de uma forma muito simples. Agora eu quero que vocês observem como é a matriz aumentada desse sistema. A matriz aumentada, ela é constituída pelos valores dos coeficientes das variáveis, seguida dos valores dos termos independentes. Então, a primeira coluna que nós podemos observar aqui são os coeficientes da variável x1. Então, olha só, 1 aqui na primeira linha, e como na segunda e terceira linha o x1 não aparece, os coeficientes são iguais a zero. Já a variável x2 tem coeficientes 2, 1 e 0. A variável x3 tem coeficientes 3, 2 e 1. E agora os termos independentes 6, 4 e 3. Esta matriz, ela vai ser classificada como matriz escalonada, que é a definição que nós vamos aprender hoje. E você pode observar que se a gente colocar esses traços aqui de acordo com o primeiro elemento não nulo da linha, o desenho que se forma é uma escada. Parece um degrau, certo? Bom, então vamos lá conhecer as definições de hoje. Bom, então vamos entender o que é uma matriz escalonada. A matriz ela pode ser de ordem m por n, ou seja, não precisa ser quadrada, e ela vai ganhar o nome de matriz escalonada, ou podemos dizer que ela está na forma escalonada, se ela atende às seguintes condições. Letra A, se A possui linhas nulas, então essas linhas devem estar localizadas abaixo de todas as linhas não nulas. E letra B, se a matriz possuir mais de uma linha não nula, suponha que sejam as linhas primeira, segunda até P. Então, existem aqui P linhas não nulas. E se KI é o índice da coluna na qual está localizado o primeiro termo não nulo de cada linha, ou seja, da linha I, então KI é o índice da coluna que está localizado o primeiro elemento não nulo de AI. Então, quer dizer que tem que acontecer isso aqui, ó. K1 é menor que K2, que é menor que KP. Nessa ordem que apareceram a lista de linhas não nulas. Isso quer dizer, essa observação, essa condição B, que eu coloquei aqui abaixo, quer dizer o seguinte: quando a gente comparar duas linhas não nulas na matriz escalonada, o elemento não nulo da linha de baixo vem sempre à direita do elemento não nulo da linha de cima. Esse elemento não nulo de cada linha da matriz escalonada recebe o nome de pivô. Então, pelos exemplos, vai ficar mais claro para você entender. Então, olha só. No exemplo 38, nós temos matrizes escalonadas. Então, vamos seguir as condições da definição. Olha só. Se existir linhas nulas, elas devem estar abaixo das linhas não nulas. Isso aconteceu aqui no terceiro exemplo, onde nós temos uma linha nula e ela veio aqui, ó, no final da matriz, sempre abaixo das linhas não nulas. Agora, vamos para a segunda condição, que diz o seguinte: quando você comparar duas linhas, o primeiro elemento não nulo da linha de baixo está à direita do primeiro elemento não nulo da linha de cima. Então, veja, aqui estão os primeiros elementos da linha 1 e 2, e o da linha de baixo está à direita. Se a gente comparar a linha 2 com a linha 3, isso também acontece. O primeiro elemento da linha 3 está à direita do primeiro elemento da linha 2.
E nós podemos comparar também a linha 1 com a linha 3. E isso também está acontecendo. Já no segundo exemplo, acontece também esta condição. Olha, os primeiros elementos estão marcados aqui e sempre os elementos das linhas de baixo estão à direita dos primeiros elementos da linha de cima. Agora, nós vamos chamar esses primeiros elementos da linha, os primeiros elementos não nulos da linha são chamados de pivô. Então, eu posso dizer que, nesse exemplo, os pivôs de cada linha, o da linha de baixo, está sempre à direita do pivô da linha de cima. Olha, e não precisa ser aqui nessa ordem que apareceu. Olha esse terceiro exemplo. O primeiro elemento não nulo da primeira linha é este, e o da segunda linha já está um pouco mais à frente, está na terceira coluna. Então, olha, o primeiro elemento não nulo da primeira linha e o da segunda linha. O da segunda linha está à direita do pivô da linha de cima. Então, a condição está sendo satisfeita. Então, você observa que não é necessário que o pivô da linha 2 esteja na coluna 2. Então, o pivô, ele é o número não nulo da linha. O primeiro número não nulo da linha, independente de qual coluna ele esteja. E aqui nesse quarto exemplo, nós temos aqui os pivôs e o da linha de baixo está à direita do da linha de cima. Então, todos esses aqui são matrizes escalonadas. Agora, vamos ver alguns exemplos que não são matrizes escalonadas. No primeiro caso, a matriz não é escalonada porque apareceu aqui uma linha nula antes de uma linha não nula. Então, está contrariando aí a primeira condição da definição. E o mesmo aconteceu aqui no segundo exemplo. Tem uma linha nula antes de uma linha não nula. Já no terceiro exemplo, quando você observa o pivô da primeira linha e o pivô da segunda linha, eles estão na mesma coluna. Isso não pode acontecer. O pivô da linha de baixo, ele precisa ficar sempre à direita do pivô da linha de cima. E por último, nesse quarto exemplo, você pode observar que o pivô da linha de baixo, ele está numa coluna que antecede a coluna do pivô da linha de cima. Então, isso também está contrariando aí a segunda condição da definição. Então, quando a gente coloca exemplos que satisfazem a definição e exemplos que não satisfazem, fica bem mais fácil para você compreender esses conceitos novos, certo? Bom, continuando, nós vamos falar agora de um conjunto especial de matrizes escalonadas, que são chamadas de matrizes escalonadas reduzidas. Estas matrizes, além de satisfazer as condições necessárias para que sejam escalonadas, elas também possuem o pivô de cada linha igual a 1, e além disso, naquela coluna que possui pivô, os demais elementos devem ser todos iguais a 0. Ou seja, olha só, se o pivô de uma linha aí é o A e J, ou seja, está na coluna J, né? Então, os demais elementos da coluna J são nulos, né? Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Vejam só. Aqui no primeiro caso, nós vamos ter agora que analisar as condições para ser escalonada, que eram duas, né? Se tiver linha nula, elas devem estar sempre abaixo, sempre depois das linhas não nulas. E além disso, comparando duas linhas, o pivô da linha de baixo está sempre à direita. E agora nós acrescentamos mais algumas condições, que são: todos os pivôs devem ser iguais a 1, e além disso, a coluna que possui pivô deve ter os demais elementos iguais a 0. Então, olha só, essa primeira matriz atende todas essas condições. Ela é uma matriz escalonada, primeiro, né? E agora, todos os pivôs são iguais a 1, e naquela coluna que contém pivô, os demais elementos são iguais a 0. Esta aqui é a mesma coisa. Olha só, os pivôs iguais a 1. Onde tem pivô na coluna, os demais elementos são iguais a 0. Nessa aqui,
vamos analisar a terceira matriz. Então, olha só. Aqui estão os primeiros elementos não nulos de cada linha. Eles são os pivôs e são iguais a 1. O pivô da linha de baixo está sempre à direita que o pivô da linha de cima. Existe uma linha nula e ela está após as linhas não nulas. E onde apareceu o pivô, na coluna que apareceu o pivô, os demais elementos da coluna são iguais a 0. Então, todas as condições estão satisfeitas aqui. E o mesmo acontece aqui na última matriz. Nós temos aqui os pivôs iguais a 1, apareceu uma linha nula que está abaixo das linhas não nulas. E onde apareceu o pivô na coluna, os demais elementos são iguais a 0. Então, aqui nós temos alguns exemplos de matrizes escalonadas reduzidas. Agora, no próximo exemplo, nós temos matrizes que não são escalonadas reduzidas. Elas podem até ser escalonadas, mas não vão ser reduzidas e em alguns casos elas nem são escalonadas. Então, vamos analisar. Essa primeira matriz, você já pode observar que os primeiros elementos não nulos, que são os pivôs, nem sempre são iguais a 1. Então, já não é classificada como escalonada reduzida. Agora acrescentou essa palavrinha aqui, ó, reduzida. Neste próximo exemplo, aconteceu a mesma coisa. Aqui tem 3 e 5 como pivô. Então, ela é escalonada, tanto essa primeira como a segunda, mas ela não é escalonada reduzida. Já esta terceira matriz, os pivôs estão corretos, são todos iguais a 1. Porém, na coluna que aparece pivô, os demais elementos devem ser todos iguais a 0. Então, a primeira coluna está certa, mas a terceira e a quarta coluna estão erradas, porque aqui nós temos números diferentes de 0. E aqui no último exemplo, aconteceu isso também. Os pivôs estão corretos, mas na coluna 2, onde existe um pivô, só poderia ter esse número diferente de 0, mas nós temos o número 2 aqui, que é não nulo. Então, ela também é falsa para a escalonada reduzida, mas ela é escalonada. Então, aqui, ó, pessoal, nesse exemplo 41, todas as matrizes listadas são escalonadas. Elas só não são escalonadas reduzidas, certo? Bom, seguindo com nossa aula, nessa observação 8, nós temos as seguintes informações. Quando a matriz aumentada AB está na forma escalonada, o sistema linear AX igual a B é facilmente solucionado, como nós vimos aqui, ó, neste exemplo que eu coloquei hoje no início da aula para vocês. Aqui nesse na letra B, nós temos a seguinte informação: se a matriz aumentada AB não é escalonada, então nós podemos substituí-la por uma matriz escalonada específica, a qual é obtida aplicando operações sobre as linhas da matriz AB. Então, agora nós vamos aprender que operações são essas e como aplicá-las. Então, olha só, na definição 31. As seguintes operações com as linhas de uma matriz A, M por N, são chamadas de elementares. A primeira delas é multiplicar a linha R por um escalar não nulo. Eu chamei o escalar de alfa, podia ser K, T, qualquer letra, tá? Representando um valor numérico. E a notação que nós vamos usar para essa operação é essa daqui, ó. Linha R, LR de operação, LR, vai ser substituída por alfa vezes LR. Então, quando a gente trabalhar na linha R da matriz A, que é esta notação, né, aqui, nós vamos usar a notação da operação dessa forma, onde o L aqui significa linha. A segunda operação é permutar as linhas R e S da matriz A. E a notação para a operação vai ser L, uma seta com duas pontas, LR, uma seta com duas pontas, LS. E a terceira operação é somar a linha R, somar lá na linha R, um múltiplo da linha S. Então, nós vamos substituir a linha R pelo seguinte cálculo: linha R mais alfa vezes linha S, onde esse alfa é o escalar não nulo, certo?
Bom, temos uma observação que diz o seguinte: se B, que é uma matriz M por N, é obtida aplicando uma ou mais operações elementares a partir de AM, M por N, a partir de A, nós vamos dizer que A e B são equivalentes por linha. E nós vamos denotar este fato com esse tio entre as matrizes. Esse tio aqui, então, é essa relação de equivalência. Ou seja, se você pegou uma matriz A e aplicou operações elementares e chegou na matriz B, nós vamos dizer que A e B são equivalentes por linha e nós vamos denotar com esse símbolo que está aqui, A tio B, ok? Bom, vamos aprender então a aplicar algumas operações. Vejam só, no exemplo 42, nós temos a matriz de colunas 2, 3, 1, 1 e 1, 7. E nós queremos encontrar as matrizes equivalentes a ela de acordo com as seguintes operações elementares. Nós vamos aplicar aqui 3 operações elementares, uma de cada vez, para obter 3 matrizes equivalentes à matriz dada. Então, na letra A, a operação que vai ser aplicada é dividir a linha 1 por 2. Então, nós vamos atuar apenas na primeira linha da matriz, dividindo os números por 2. Então, nós vamos ficar com 1, meio e meio, e a segunda linha permanece como está. Então, aqui está uma matriz equivalente por linhas à matriz dada. Muito bem. No item B, a operação é permutar a linha 1 com a linha 2. Então, nós vamos lá, a partir da matriz dada, nós vamos trocar de posição a linha 1 com a linha 2. E essas duas matrizes aqui são equivalentes por linha. E na letra C, nós vamos trocar a linha 2 pelo cálculo linha 2 menos 3 sobre 2, linha 1. O resultado já está mostrado aqui, mas nós vamos ver com detalhes aqui na próxima página como chegar a essa matriz. Vamos lá. Então, olha só, a matriz dada é constituída pelas colunas 2, 3, 1, 1 e 1, 7. Nós vamos chegar nessa matriz equivalente aqui. A operação é pega a linha 2 e substitua por linha 2 menos 3 sobre 2, linha 1. Aqui eu fiz o cálculo para vocês, olha só. Nós vamos pegar a linha 2, que é 3, 1, 7, que é a segunda linha de A. E nós vamos fazer essa operação, ó, menos 3 sobre 2, linha 1. Esse cálculo, menos 3 sobre 2, linha 1, o resultado dele está aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui a linha 1 e multiplicar por menos 3 sobre 2. Vamos fazer junto aqui, ó. Pegamos essa linha 1 e multiplicou por menos 3 sobre 2. Vai ficar 2 vezes menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, né? Vai cortar o 2 com 2, vai ficar menos 3, que é esse número que tá aqui, ó. Depois, esse 1 vezes menos 3 sobre 2. Vai ficar esse menos 3 sobre 2 que está aqui. E por último, esse próximo 1, que vai ser o mesmo cálculo, certo? Que é esse número que está aqui. Então, agora, você vai somar estes elementos termo a termo para dar origem à nova linha da matriz, que nós vamos chamar de matriz equivalente à primeira. Então, somando, ó, 3 menos 3, 0. 1 menos 3 sobre 2, vamos fazer o cálculo? 1 menos 3 sobre 2. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 2. Aqui embaixo do 1 é como se fosse 1. 2 dividido por esse 1, divide embaixo e multiplica em cima. 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes o de cima, 1 vezes menos 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Então, menos 1 sobre 2, que é esse resultado aqui. E agora, por último, ó, 7 menos 3 sobre 2. Então, 7 menos 3 sobre 2, tira o mínimo, que é 2.
porque aqui é 1, né? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 7, 14. Divide embaixo, multiplica em cima, né? Depois, 2 dividido por 2, divide embaixo, dá 1. Vezes menos 3, que multiplica, dá menos 3. Então, você vai ter aqui 11 sobre 2, que é esse número que está aqui. Então, esses valores aqui constituem, ó, a linha da matriz equivalente que a gente queria encontrar, certo? Então, aqui a gente fez com bastante detalhe para vocês entenderem direitinho como que executa essas operações elementares. Bom, continuando. As operações elementares são reversíveis, isto é, se existe uma operação que leva A em B, então também existe uma operação que faz a volta do B para A. Então, se a gente permutou a linha I com a linha J, lá na operação, lá na matriz que você conseguiu, basta você permutar a linha I com a linha J que você volta na matriz original. Se você multiplicou a linha I da matriz A por alfa e conseguiu lá a sua matriz B, por exemplo, basta que você multiplique a linha I por 1 sobre alfa que você volta na matriz A. E se você somou a linha I com mais alfa linha J, lá na matriz B, basta você aplicar a operação linha I menos alfa linha J, que você volta na matriz A. Bom, pessoal, agora vamos ver o principal teorema da aula de hoje. É o teorema 8, e ele diz o seguinte: se AX igual a B e CX igual a D são sistemas lineares, tais que a matriz aumentada AB e CD são equivalentes por linha, então S é a solução de AX igual a B se e somente se é também solução de CX igual a D. Então, esse teorema ele traz uma estratégia para resolver sistemas lineares. Da seguinte forma, olha só. Se a matriz aumentada AB é a matriz aumentada do sistema linear AX igual a B, certo? Se ela é escalonada, então o AX igual a B tem solução imediata, como nós vimos naquele exemplo inicial hoje, certo? Agora, se a matriz aumentada AB não for escalonada, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar uma matriz equivalente por linhas, que vai ser chamada de matriz CD, que seja escalonada, e a partir dela nós vamos construir o sistema CX igual a D e encontrar a solução do CX igual a D. E essa solução encontrada vai ser também solução do AX igual a B. Aí a letra C fala o seguinte: a matriz equivalente escalonada CD será obtida com os métodos de escalonamento que ainda serão apresentados. Para ficar mais claro o resultado do teorema, vamos ver o exemplo 43, que diz o seguinte: encontre a solução do sistema AX igual a B, sabendo que a matriz aumentada AB, aí foi dada a matriz, é equivalente por linhas a esta outra matriz que foi chamada de CD. Nós queremos encontrar a solução do AX igual a B, né? Então, olha só, como já foi informado aqui que as matrizes AB e CD são equivalentes por linha, encontrar a solução do sistema AX igual a B é o mesmo que encontrar a solução do sistema AX igual a D. Então, nós vamos pegar essa matriz aumentada e nós vamos escrever o sistema linear correspondente a ela. Lembrando que as primeiras colunas são coeficientes das variáveis, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes x1. Vamos construir por linhas, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui a primeira linha vai ser x1 menos 2x2 mais x3 igual a 1, correspondendo aí, ó, a esses valores numéricos da primeira linha da matriz. Agora, vamos para a segunda linha. Na segunda linha, você já pode observar que o coeficiente da variável x1 é 0. Então, na segunda linha, não vai ter a variável... Na segunda linha, já vai começar aqui, ó, lá no x2. Então, 1 vezes x2, 1 vezes x3 é igual a menos 1,
que é esta segunda equação. E a última equação vai ser 0x1, 0x2. Então, começa aqui no x3, ó. Menos 6x3 é igual a 6, certo? E agora nós temos esse sistema, que ele é simples, como aquele primeiro que nós falamos lá no início da aula. Observem aqui, ó, nessa terceira equação, a gente já tem o valor do x3. Então, vai ficar x3 é igual a menos 1, porque esse menos 6 passa a dividir no segundo membro, né? Toda vez que a gente for resolver o sistema linear com essas técnicas, nós vamos isolar as variáveis da seguinte maneira. Na primeira equação, você vai isolar a variável x1. Então, nós vamos ter aqui, ó, x1 é igual a 1 mais 2x2 menos x3. Na segunda equação, você isola a x2. Então, x2 é igual a menos 1 menos x3. E na terceira, você vai ter o x3 já isolado. Então, x3 é igual a menos 1. E agora, nós vamos fazer o processo chamado de retrosubstituição. Esse nome aqui significa que você vai vir de baixo para cima, substituindo os valores nas equações anteriores. Então, veja só, usando o x3 igual a menos 1, nós vamos encontrar o x2, que vai ser menos 1 menos 1, né? Menos com menos aqui mais, então quer dizer que vai ficar 2. Então, você achou o x... Não, desculpa, fiz errado. Aqui é mais, né? Então, vai ficar menos 1 mais 1, vai ficar 0, certo? E agora você tem x2 e tem x1. Então, agora você vem para equação anterior, que já é a primeira equação. Eu vou fazer o cálculo aqui em cima, ó. Então, você vai ter 1 mais 2 vezes o x2, que é 0, menos o x3, que é menos 1. Então, menos com menos é mais, então vai ficar, aqui zerou, né? 1 mais 1, que é 2. Bom, então nossos valores, nossa solução, são os valores 2, 0 e menos 1. Aqui eu usei essa notação de transposta, porque nós vimos que os nossos vetores x são coluna, né? Então, é 2, 0, menos 1. Pode ser escrito, então, assim, coluna, ou com o símbolo de transposta, você pode colocar a notação na linha, tá certo? Então, esse x, esse vetor x, ele é solução do sistema Cx igual a D e também é solução do Ax igual a B, né? Então, aqui, pessoal, já foi dada a matriz escalonada para a gente, né? Agora, a pergunta é, como é que eu chego nessa matriz escalonada? Quem vai responder essa pergunta é o teorema 9, que é a eliminação de Gauss. Nesse teorema vai ser apresentado o método para se chegar nas matrizes escalonadas a partir de uma matriz qualquer. E ele fala o seguinte, ó, toda matriz é equivalente por linhas a pelo menos uma matriz na forma escalonada. Então, aqui pelo teorema já está dando a entender que podem existir mais de uma matriz escalonada equivalente por linhas à matriz dada, né? A gente precisa só de uma para resolver o sistema. Bom, então vamos compreender como que se dá esse processo. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou utilizar esta matriz para a gente exemplificar. Então, olha só. A demonstração consiste no seguinte: se a matriz dada for nula, então não tem o que fazer. Nós vamos já considerar que ela é escalonada. Então, nós vamos supor que ela é uma matriz não nula. A matriz não nula precisa ter linhas diferentes de zero, linhas não nulas. Então, nós vamos supor que existem P linhas não nulas. O total de linhas da matriz é M. Por isso que nós falamos que o P varia de 0 a M. P é um número lá que não pode ser maior do que M. O algoritmo, ele consiste em ciclos. Então, o primeiro ciclo dele consiste no seguinte: nós vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, que está falando isso aqui, ó, nesse primeiro passo. Então, aqui neste exemplo, qual é a primeira
coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. A gente tem que testar, olha só, essa primeira aqui só tem elemento nulo, então ela não serve, ela não atende. Mas essa segunda aqui, essa segunda coluna já atende essa condição 1, esse passo 1. Então, nós vamos destacar a coluna 2. Esse K1 que aparece aqui, então, é o nosso número 2. É um número 2 que é menor do que a quantidade de colunas da matriz. Bom, então nós já sabemos que é a coluna 2 que nós vamos utilizar. Agora, no próximo passo, que é o 2.1, nós precisamos observar o primeiro elemento, que é o A1, K1, no caso A1, 2, esse nosso K1 aqui vale 2, né? Então, o primeiro elemento, será que ele é 0? O nosso é 0, olha só, o nosso A1, 2 é 0. Então, nós temos que escolher algum outro elemento da mesma coluna, ó, que esse K1 é o 2, né? Mas R agora é linha, né? Então, aqui nesta coluna, tem algum elemento que é diferente de 0? Sempre vai ter, porque você escolheu uma coluna não nula. Você vai escolher um elemento para você trocar com o elemento 0. Então, nós vamos ter que fazer uma permutação de linhas. Por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer L1 permutar com a L2. E aí, nós vamos ter a seguinte matriz, ó. 0, 2, 1, 1 vem para a primeira linha e o 0041 vem para a segunda linha. E aí, nós vamos ficar com 0351 aqui na terceira linha. Então, olha, agora o número lá de cima é diferente de 0. Aí, no passo 2.2, ele exige que esse número seja o número 1. Se ele for diferente de 1, que é o caso aqui, você vai dividir a linha toda pelo número que está lá, ou seja, por 2. Então, nós vamos pegar essa linha 1 e nós vamos dividir por 2 para transformar esse número aqui de cima em número 1. Então, a operação será L1, 1 sobre 2, L1. Aí, você vai ficar com a matriz 0, 1, 1 sobre 2, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 3, 5, 1. Então, agora, ó, o elemento que está lá em cima é o número 1, que nós vamos chamar de pivô, né? E aí, o próximo passo fala para a gente zerar os elementos abaixo do pivô com aquelas operações de somar a uma linha ao múltiplo de outra linha. Vamos voltar aqui? Então, ó, o único número diferente de 0 é esse 3. Então, a gente tem que aplicar uma operação para zerar esse número 3. A operação que seria aplicada aqui seria a seguinte, ó, linha 3 vai ser linha 3 menos 3 vezes L1. Sempre nós usaremos o número que está aqui com o sinal inverso multiplicado pela linha 1, porque como a linha 1 tem o número 1, ao fazer esse cálculo, esse 3 vai zerar. Mas você vai ter que fazer o cálculo para alterar o 5 e o 1 também, porque o cálculo é aplicado na linha toda. E ao fazer isso, a gente terminou o primeiro ciclo do algoritmo, e aí ele vai continuar exigindo mais coisas, que é o seguinte: agora você vai olhar a primeira coluna não nula a partir da linha 2. Vai buscar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Vai olhar o topo dessa coluna a partir da linha 2, se os elementos são diferentes de 0. Depois vai transformar em 1 e vai zerar abaixo. E vai fazer esse processo até terminar as linhas da matriz. Bom, para ficar mais claro agora, nós vamos trabalhar com os exemplos numéricos, trabalhando esses passos do algoritmo. Esse algoritmo é chamado de eliminação de Gauss. Bom, para colocar o algoritmo em prática, vamos então trabalhar o exemplo 44, onde nós queremos encontrar a matriz escalonada equivalente por linhas a AB, que é uma matriz aumentada do sistema X igual a B, e em seguida nós vamos resolver o sistema. Aqui, pessoal, nós estamos colocando esse tracejado para separar a coluna dos termos independentes da coluna dos coeficientes, tá? Esta questão de colocar o pivô em cada linha e zerar abaixo
só se aplica a matriz dos coeficientes. Nós não temos intenção de colocar pivô na coluna dos termos independentes. Quer dizer, na linha, se sobrar apenas este último número aqui, ele vai ficar como está. Aqui com a resolução nós vamos compreender melhor. Então vamos lá, olha só. Nós vamos iniciar o primeiro ciclo, que consiste em você trabalhar a partir da primeira linha da matriz, da seguinte forma. Vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Então, a coluna que atende essa condição é a primeira coluna, porque ela tem elemento não nulo começando aqui, você vai investigar a partir da linha 1. Então, aqui você já identifica que essa é uma coluna não nula, é a primeira. Então, você vai destacar essa coluna para trabalhar. Em seguida, você vai olhar para o topo, o primeiro elemento, e ele tem que ser diferente de 0, já é diferente de 0, e em seguida ele tem que ser o número 1, e também já é o número 1. Então aqui, ó, nós vamos trabalhar com esse 1, e agora o próximo passo é zerar abaixo desse número, desse que nós vamos chamar de pivô, abaixo desse pivô. Bom, abaixo do pivô só tem o número 3 para ser zerado e ele está na linha 2. Por isso que nós escrevemos aqui a operação a ser aplicada na linha 2. Então, lá na linha 2, você vai aplicar a operação linha 2 menos 3 vezes linha 1. Esse número 3 é devido ao 3 que existe na linha 2 que você quer zerar. Você vai colocar com o sinal oposto e a linha 1 é a linha do pivô. Vamos calcular, fazer o cálculo dessa operação para você ver exatamente que vai chegar nos valores que estão aqui. Vou fazer aqui em cima, ó. Então, linha 2 tem os números 3, 3, 0, 1. E o cálculo menos 3 vezes linha 1, vou multiplicar por menos 3 essa linha aqui, tá? Vai ficar menos 1, 0, 3, 0. E agora eu vou somar. Então, somando, vai ficar 0, 3, 3, 1. Esses valores 0, 3, 3, 1 são esses valores que estão aqui, ó, na segunda linha, do jeito que a gente indicou que tinha que acontecer aqui atrás. Então, você acabou de terminar o primeiro ciclo do algoritmo, que consistia em colocar o pivô e zerar abaixo, colocar o pivô a partir da linha 1. Agora, vamos para o segundo ciclo. Aí, você vai começar a análise toda de novo, porém, a investigação agora é feita a partir da linha 2. Então, olha só, qual é a primeira coluna não nula a partir da linha 2? Então, você começa a investigar aqui, ó. Essa não serve, mas essa aqui já serve. Então, você vai trabalhar agora nessa coluna com os elementos 3 menos 2. Vamos olhar essa coluna e vai olhar o topo, que é o 3. 3 é diferente de 0, ok? Mas ele não é o número 1. Então, o primeiro passo é transformar esse 3 em 1 com a operação elementar. Para transformar em 1, pessoal, a operação é sempre a divisão ou a multiplicação pelo inverso. Então, é multiplicar por 1 sobre 3. E multiplicando essa linha 1 por 1 sobre 3, essa linha 2 por 1 sobre 3, nós vamos conseguir os elementos 0, 1, 1 sobre 3. Aí chegamos nesse passo aqui. Agora que você já tem o pivô, você tem que zerar o elemento abaixo dele, que é esse menos 2. Então, para zerar o menos 2, a operação vai ser linha 3, porque o menos 2 está na linha 3. O número com o sinal inverso, então é mais 2, vezes a linha que está o pivô agora, né, que está na linha 2. Vamos efetuar esse cálculo antes de a gente mudar de página? Olha só, vou fazer aqui em cima novamente. Vou anotar os números da linha 3. Então, eu tenho 0, menos 2, menos 6 e 2. E agora, eu vou fazer 2 vezes linha 2. E vou anotar lá também. Então, 2 vezes linha 2. 0, 2, 2, 2 terços. E agora, pessoal, nós vamos somar esses elementos. Então, vamos lá, ó. 0 mais 0, menos 2 mais 2, então 0 e 0. Menos 6 mais 2, menos 4. Eu vou fazer aqui em cima o outro cálculo, ó. 2 mais 2 terços. Então, tiro o mínimo que é 3. 3 dividido por 1,
3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 6 mais 2, 8. 8 terços. Então, ó, esses valores são os valores da nova linha 3. Vamos olhar aqui onde está. Então, ó, estão aqui, ó, os valores da nova linha 3. Parece que eu errei só um cálculo aqui. Ah, não, tá certinho, menos 4, né? Certo. Esses são os valores. Acabamos de concluir mais um ciclo. E agora nós vamos para o último ciclo, porque como a matriz tem 3 linhas, ela só pode ter no máximo 3 ciclos. Então, vamos lá. Agora você vai identificar a primeira linha, a primeira coluna não nula a partir da linha 3. Então, só tem uma linha para analisar a partir da linha 3, né? 0 não serve, 0 não serve, então é o menos 4 que você vai olhar. E esse menos 4 tem que ser o número 1. Então, nós vamos fazer a operação de multiplicar por menos 1 sobre 4. Então, multiplicou a linha toda por menos 1 sobre 4 e chegamos... Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 8 terços vezes menos 1 sobre 4. A multiplicação de frações, pessoal, é numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, 3 vezes 4, 8 vezes menos 1, 3 vezes 4. Vai ficar 8 sobre 12, que dá para simplificar, né? Por 4. Então, simplificando por 4, vai ficar 2 sobre 3. Outra possibilidade de fazer esse cálculo é olhando aqui, ó, que o 4 dá para simplificar com 8. Aí já ficaria aqui, ó, 2 e 1. Aí 2 vezes menos 1, aqui tem um menos aqui que eu esqueci, né? Então, 2 vezes menos 1, menos 2, e 3 vezes 1, 3, que é esse valor que tá aqui. Bom, pessoal, então agora nós concluímos, essa aqui é uma matriz escalonada. Nós vamos pegar essa matriz, que lá nos exemplos, né, lá no teorema, que tá chamando ela de matriz CD. Então, agora nós vamos construir o sistema CX é igual a D, que é o sistema que nós estamos trabalhando aqui embaixo, olha só. Nós vamos construir o sistema com esses coeficientes e os termos independentes que apareceram aqui. Então, vai ficar, ó, x1 menos x3 é igual a 0. Aqui vai ficar x2... Ah, aqui eu esqueci, fiz uma coisa errada, né? Os números estão errados. Bom, para colocar o algoritmo em prática, vamos então trabalhar o exemplo 44, onde nós queremos encontrar a matriz escalonada equivalente por linhas a AB, que é uma matriz aumentada do sistema X igual a B, e em seguida nós vamos resolver o sistema. Aqui, pessoal, nós estamos colocando esse tracejado para separar a coluna dos termos independentes da coluna dos coeficientes, tá? Esta questão de colocar o pivô em cada linha e zerar abaixo só se aplica à matriz dos coeficientes. Nós não temos intenção de colocar pivô na coluna dos termos independentes. Quer dizer, na linha, se sobrar apenas este último número aqui, ele vai ficar como está. Aqui com a resolução nós vamos compreender melhor. Então vamos lá, olha só. Nós vamos iniciar o primeiro ciclo, que consiste em você trabalhar a partir da primeira linha da matriz, da seguinte forma: vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Então, a coluna que atende essa condição é a primeira coluna, porque ela tem elemento não nulo começando aqui, você vai investigar a partir da linha 1. Então, aqui você já identifica que essa é uma coluna não nula, é a primeira. Então, você vai destacar essa coluna para trabalhar. Em seguida, você vai olhar para o topo, o primeiro elemento, e ele tem que ser diferente de 0. Já é diferente de 0, e em seguida, ele tem que ser o número 1, e também já é o número 1. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar com esse 1. E agora, o próximo passo é zerar abaixo desse número, desse que nós vamos chamar de pivô, abaixo desse pivô. Bom, abaixo do pivô só tem o número 3 para ser zerado, e ele está na linha 2. Por isso que nós escrevemos aqui a operação a ser aplicada na linha 2. Então, lá na linha 2, você vai aplicar a operação linha 2 menos 3 vezes linha 1. Esse número 3
é devido ao 3 que existe na linha 2 que você quer zerar. Você vai colocar com o sinal oposto e a linha 1 é a linha do pivô. Vamos calcular, fazer o cálculo dessa operação para você ver exatamente que vai chegar nos valores que estão aqui. Vou fazer aqui em cima, ó. Então, linha 2 tem os números 3, 3, 0, 1. E o cálculo menos 3 vezes linha 1, vou multiplicar por menos 3 essa linha aqui, tá? Vai ficar menos 1, 0, 3, 0. E agora eu vou somar. Então, somando, vai ficar 0, 3, 3, 1. Esses valores 0, 3, 3, 1 são esses valores que estão aqui, ó, na segunda linha, do jeito que a gente indicou que tinha que acontecer aqui atrás. Então, você acabou de terminar o primeiro ciclo do algoritmo, que consistia em colocar o pivô e zerar abaixo, colocar o pivô a partir da linha 1. Agora, vamos para o segundo ciclo. Aí, você vai começar a análise toda de novo, porém, a investigação agora é feita a partir da linha 2. Então, olha só, qual é a primeira coluna não nula a partir da linha 2? Então, você começa a investigar aqui, ó. Essa não serve, mas essa aqui já serve. Então, você vai trabalhar agora nessa coluna com os elementos 3 menos 2. Vamos olhar essa coluna e vai olhar o topo, que é o 3. 3 é diferente de 0, ok? Mas ele não é o número 1. Então, o primeiro passo é transformar esse 3 em 1 com a operação elementar. Para transformar em 1, pessoal, a operação é sempre a divisão ou a multiplicação pelo inverso. Então, é multiplicar por 1 sobre 3. E multiplicando essa linha 1 por 1 sobre 3, essa linha 2 por 1 sobre 3, nós vamos conseguir os elementos 0, 1, 1, 1 sobre 3. Aí chegamos nesse passo aqui. Agora que você já tem o pivô, você tem que zerar o elemento abaixo dele, que é esse menos 2. Então, para zerar o menos 2, a operação vai ser linha 3, porque o menos 2 está na linha 3. O número com sinal inverso, então é mais 2, vezes a linha que está o pivô agora, né, que está na linha 2. Vamos efetuar esse cálculo antes de a gente mudar de página? Olha só, vou fazer aqui em cima novamente. Vou anotar os números da linha 3. Então, eu tenho 0, menos 2, menos 6 e 2. E agora, eu vou fazer 2 vezes linha 2. E vou anotar lá também. Então, 2 vezes linha 2. 0, 2, 2, 2 terços. E agora, pessoal, nós vamos somar esses elementos. Então, vamos lá, ó. 0 mais 0, menos 2 mais 2, então 0 e 0. Menos 6 mais 2, menos 4. Eu vou fazer aqui em cima o outro cálculo, ó. 2 mais 2 terços. Então, tiro o mínimo que é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 6 mais 2, 8. 8 terços. Então, ó, esses valores são os valores da nova linha 3. Então, reescrevendo a matriz, nós temos aqui a matriz atualizada com os valores novos da linha 3 e nós finalizamos mais um ciclo, né? Nós colocamos o pivô na linha 2 e zeramos abaixo. Agora, nós vamos fazer o último ciclo da matriz, o último ciclo do algoritmo, que diz o seguinte: nós vamos encontrar a primeira coluna não nula a partir da linha 3. Então, olha, 0 não serve, o menos 4 serve. O menos 4 vai ser a primeira coluna não nula a partir da linha 3, e esse elemento menos 4 é diferente de 1. Então, nós vamos transformar em 1 através da multiplicação por menos 1 sobre 4. E aí, nós vamos multiplicar o menos 4 por menos 1 sobre 4, vai ficar igual a 1. E vamos multiplicar 8 terços por menos 1 sobre 4 para encontrar esse menos 2 terços. Vamos fazer junto aqui, ó. 8 terços vezes menos 2 terços. Não, vezes menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto, que vai ficar igual a menos 8 sobre 12. Simplifica por 4 o numerador e o denominador, que você vai encontrar, então, menos 2 sobre 3. Você também poderia ter multiplicado assim, ó. 8 terços vezes 1 quarto. Observa que o 4 e o 8 são divisíveis por 4. Então, simplifica por 4, que fica 2, aqui fica 1. E aí, multiplica 2 vezes menos 1 e multiplica 3 vezes 1.
certo? Então, pessoal, nós chegamos aqui no final, encontramos a matriz escalonada. Se essa matriz for igual a, se a gente der o nome CD, então nós vamos encontrar agora, trabalhar com esse sistema que está aqui embaixo, que é o sistema CX igual a D. É o sistema que foi construído utilizando esses valores numéricos que estão aqui na matriz que nós encontramos. Então, olha só, vamos escrever a primeira equação do sistema. Olha só, 1 vezes x1, 0 vezes x2, o x2 não precisa aparecer. Menos 1 vezes x3 é igual a 0. Na segunda equação, o coeficiente de x1 é 0, então não precisa aparecer o x1. Então, nós vamos ter x2 mais x3 é igual a 1/3. E na terceira linha, nós temos os coeficientes de x1 e x2 iguais a 0, então eles não aparecem na equação. E nós temos coeficiente 1 para x3, então x3 é igual a menos 2/3. Observa, pessoal, que essa última coluna aqui são os elementos que ficam após a igualdade, tá? Eles ficam sempre depois da igualdade. E agora, para resolver esse sistema, nós vamos isolar uma variável em cada equação. Então, na primeira equação, isola x1. Vai ficar x1 igual a x3. Na segunda equação, você vai isolar o x2. Então, teremos x2 é igual a 1/3 menos x3. E na terceira equação, você isola o menos 2/3, que já está isolado, né? Desculpa, na terceira equação, o x3 tem que estar isolado, já está. Agora, nós vamos utilizar a retrosubstituição, que é fazer aqui de baixo para cima as substituições. Então, se o x3 é menos 2/3, você joga aqui na x2. Vamos fazer o cálculo aqui juntos? Vai ficar, então, 1/3. Vamos substituir aqui, ó. 1/3 menos x3. 1/3 menos... O x3 é negativo, então precisa desse parêntese, tá? Que vai ficar, então, 1/3 mais 2/3, olha. Menos vezes menos mais. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 3/3, que é 1. Que é esse valor que está aqui. E agora, por último, x1 é igual a x3, então x1 é menos 2/3. Então, está aqui a nossa solução. A solução menos 2/3, 1 e menos 2/3 é solução do sistema CX igual a D e também do AX igual a B, porque as matrizes A, B e CD são equivalentes. Lembrando que a forma que a gente escreveu a notação aqui, ó, é uma coluna, porque esse T aqui significa transposta. Bom, pessoal, vamos finalizar o conteúdo da aula de hoje até neste ponto que nós vimos. E agora todos devem resolver exercícios para fixar tudo que nós estudamos. Aqui nós temos exercícios para você classificar as matrizes em escalonada, escalonada reduzida ou ambas, ou nenhuma. Classificar, escolher aqui quais matrizes são escalonadas reduzidas. Aqui você vai analisar e marcar verdadeiro ou falso. E aqui você vai encontrar uma matriz escalonada, equivalente por linhas às matrizes abaixo, usando o algoritmo que nós vimos na aula de hoje, que é o algoritmo da eliminação de Gauss, certo? Então, a gente continua com o assunto novo na próxima aula e até lá!